Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, menina, eu vou mostrar um pouquinho aqui, né, da rotina, né, meninas. Lembrando, eu tô sendo julgada por mostrar, né, minha casa aqui, mas vamos lá comigo para o vídeo de hoje. Aqui, meninas, as condições que tá a cozinha aqui, vou dar uma geral por aqui, vou organizar, vou mostrando a vocês. Muito prato para lavar, né, meninas? Deixar tudo limpinho, organizado. Me acompanha aí, não sai desse vídeo, se inscreva, deixa o like, comente e vamos lá comigo para o vídeo de hoje.
Agora que já limpei, né, pessoal, aqui a cozinha toda, vou botar aqui esse tapete aqui, pra poder deixar tudo, né, meninas, limpinho, organizado. Que toda vez que faz alguma coisa aqui na pia e molha pé, faz, né, fica aquela lameira. Então, como tá tudo limpinho, organizado, e aí tá assim, né, menina, a cozinha, ó, toda organizadinha. Lavei os pratos, já guardei, organizei tudo que tinha de organizar por aqui. Ó, tudo limpinho, tudo nos seus lugares aqui, né, meninas? Fico triste, né, de a gente se esforça para poder fazer, né, mostrar a nossa realidade, e a gente é julgada, né, por mínimas coisas, né? Tô sendo julgada por mostrar minha casa, né? Diz que minha casa é uma bagunça, que parece um lixão, mas tá na mão de Deus, né, meninas? Tô aqui para mostrar minha realidade, ser verdadeira com vocês. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, se Jesus quiser.